Gravando esse vídeo aqui de última hora, justamente porque temos boas notícias. O decreto da cidadania italiana nem foi para votação e parece que ele já tem várias mudanças que são significativas e importantes e contam a favor de nós que somos ítalo-descendentes. Então, fiz algumas anotações aqui para apresentar para vocês que o texto, na verdade, ele já ali está sendo discutido agora mesmo no parlamento italiano, né? E ele parece se encaminhar para uma perspectiva mais favorável ao ítalo-descendente, ao menos uma perspectiva mais favorável no ponto de vista daquilo que foi apresentado pelo decreto-lei do ministro Tajani, né? Aquele decreto original. Então, claro que você provavelmente já ouviu falar, principalmente se você acompanha e se você está ali esperançoso querendo, né, fazer o seu reconhecimento da cidadania agora, esse decreto-lei ele bagunçou tudo, né? Colocou tudo de cabeça para baixo. E, portanto, assim, o que está acontecendo de fato, qual é o jogo, o que alterou, o que não vai alterar, isso a gente vai tentar acompanhar nesse vídeo. Sempre é óbvio, a gente tem esse cenário de mudança. Ontem mesmo acabou tendo uma outra proposta de emenda a essa lei do Tajani. A gente vai conferir o que muda a partir de agora e não vai ser a última mudança, né? Até acontecer a votação a gente vai ter outras propostas, algumas coisas vão ser adicionadas, outras coisas vão ser retiradas, então é importante que você fique aí conectado no meu canal, mas também acompanhando todas as notícias possíveis. Eu já peço, né, para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora, se você quiser se tornar membro do canal, existe essa possibilidade com conteúdo exclusivo só para os membros, é claro. Bem, aqui, né, o que mudou, né? Afinal, o que mudou no projeto polêmico, no decreto-lei, o DL 3625? Olha só, eu contei, é claro, com a ajuda da Alma Cidadania, que é parceira aqui do canal, que eles trabalham com esses processos, enfim, eles têm ali um corpo jurídico que entende muito melhor do que eu para trazer essas notícias para vocês, então eu preciso sempre passar pela revisão antes de falar qualquer coisa que talvez não esteja, digamos, nos conformes. O que o decreto propõe, né? Quais os erros que ele tem e como isso afeta quem quer reconhecer aí a sua cidadania hoje em dia. Bom, ou no futuro, né? Isso que eu vou tentar explicar para vocês agora. O DL 3635 foi, então, aquele canetaço do Tajani, que a gente reportou aqui no canal, forçando o parlamento italiano a analisar uma modificação na forma como a cidadania italiana é transmitida. Então, a partir daquele momento, eles basicamente limitaram isso, né? Em especial ali o decreto visava criar uma limitação para transmitir a cidadania italiana. Pelo decreto-lei, esse daqui, o 3625, quem não havia solicitado o reconhecimento da sua cidadania até o dia 27 de março de 2025, quem não havia solicitado até o dia 27 de março de 2025, deixaria de ter automaticamente o direito a cidadania italiana por descendência, a não ser, né, que os pais ou avós fossem então italianos nascidos na Itália. A grande maioria não é, né, praticamente 95% é composto aí por bisnetos, enfim, né, pessoas que têm a sua ascendência um pouco mais antiga. Bom, o principal problema é que o texto do decreto, ele na verdade ele estava bem mal estruturado, isso a gente já tinha posicionado vocês. A mudança principal, ela devia ter sido feita no artigo 1º da Lei da Cidadania. Só que, né, esse é o artigo que define o que é ser cidadão italiano, portanto, a mudança teria que ter sido feita nesse artigo 1º. Mas por um erro técnico, um erro, enfim, não sei se foi técnico, um erro de falta de leitura da lei, né, também, as mudanças foram colocadas ali no artigo 3º, que trata da cidadania para filhos. Então já começou aqui uma confusão estranha, ninguém se entendeu, e bem, né, já começou errado o negócio, ou seja, juridicamente falando o decreto ficou ilegal, então confuso e sem consistência. Percebendo o erro, é claro, né, o parlamento italiano começou a discutir o desenho de lei 1450-25, baseado ali no decreto, né, o 3625. E aí
começaram a colocar emendas também em cima dele. E agora o desenho de lei, outros desenhos de lei, né, surgem ali novos elementos no texto que estão sendo analisados. Então, um dos pontos centrais é o reconhecimento de direito adquirido. O texto atual, né, ele já reconhece, graças a essas mudanças, ele já reconhece que todas as pessoas nascidas antes do dia 27 de março de 2025, que foi quando deu toda aquela bagunça, né, essas pessoas que nasceram antes dessa data, aí, em março, mantém sim o direito à cidadania. Então, se você nasceu antes, você já é vivo, você mantém o direito à cidadania. Isso significa que até essa data vale a regra antiga. Portanto, você não precisa desistir, é melhor que não desista, porque não se sabe até quando isso vai durar, tá? Se você quiser reconhecer a sua cidadania, começa a andar um pouco mais rápido. Ou seja, né, a descendência direta, sem limites de geração para você que já é nascido, ela está garantida por hora, por enquanto. Então se mexe aí. Agora, outro ponto importante é uma nova emenda feita ontem mesmo, né, que tenta corrigir uma grande injustiça. É a diferenciação entre italianos nascidos na Itália e italianos nascidos no exterior. Hoje, pelo texto do decreto vigente, se um italiano tiver um filho fora da Itália, esse filho só seria italiano se um dos pais ou avós tivesse nascido na Itália, por exemplo, né? Ali eles acabam fazendo uma mistura de ius sanguinis e junto com uma tentativa de já implementar o tal do ius solis, que é o direito de quem nasce no território. Por exemplo, o Brasil adota o ius solis, todo mundo que nasce no Brasil, não importa de onde vem, já é considerado brasileiro quem nasceu no Brasil. Na Itália e em boa parte dos países europeus isso não funciona desse jeito, tá? Essa é meio que uma tentativa já de misturar isso junto, tá? Basicamente nós, então, ítalo-descendentes no mundo de terceira e quarta geração, não mais transmitiríamos assim nossa cidadania aos nossos filhos. Com a emenda, a proposta passa a ser mais justa, né? Com essa emenda, assim não se faria distinção entre o local de nascimento do italiano, seja ele na Itália ou no exterior. O que importa é que o reconhecimento prévio da cidadania do pai ou da mãe, o que importa é esse reconhecimento aqui, prévio do pai ou da mãe. Então isso aqui é muito importante, né? Se um dos pais for reconhecido como cidadão italiano, o filho poderá solicitar o reconhecimento como filho de italiano. Mas, se os pais não forem reconhecidos antes, o filho que nasce depois da data de corte, que ficou essa daí, 27 de março de 2025, então ele não vai mais poder requerer a cidadania diretamente por descendência. Isso significa que os pais teriam que ser reconhecidos antes para só depois ali o filho solicitar o seu reconhecimento. Então teria mais custos, mais burocracia, às vezes não é possível, né? Às vezes muitas pessoas já têm os pais falecidos e assim vai indo, né? Essa mudança, embora pareça apenas técnica, ela tem implicações profundas, com certeza, né? Primeiro, anotei aqui para vocês que ela cria uma espécie de prazo final, né, para quem ainda não deu entrada no processo de cidadania. Se você pretende, né, passar esse direito ao seu filho, então, como eu falei já, precisa correr, né? Você ou o seu cônjuge precisam ser reconhecidos antes do nascimento do seu filho, da criança, né? Do contrário, esse direito ele não vale, ele é cortado, tá, para o seu filho. Além disso, o decreto representa uma mudança de mentalidade. Até agora, a cidadania italiana era tratada como algo que se transmitia naturalmente como parte da herança cultural e familiar. Com o novo modelo, ela passa a depender de um ato administrativo. Então, você precisa ser reconhecido antes para que seus filhos possam ter esse direito. E isso muda completamente, é claro, a lógica do reconhecimento como nós tínhamos até então. É importante destacar que o próprio parlamento italiano reconheceu que o decreto original lá do Tajani ele tinha uma série de falhas, tá? Então não é só nós que estamos apontando, o parlamento já reconheceu isso. Por isso, tantas emendas que estão sendo propostas aí, a gente está vendo, né, pela internet, nas redes sociais, muitos parlamentares ligados, né, os ítalo-brasileiros principalmente,
propondo uma série de mudanças e emendas, né? Algumas tentam, claro, suavizar o impacto das mudanças, outras tentam corrigir os erros técnicos especificamente. Mas o fato é que o clima é sempre de instabilidade e incerteza, é por isso que eu falei. Se você se encaixa ali nas regras anteriores, já encaminha logo, porque isso aqui pode mudar para amanhã, tá? Quem então já é cidadão italiano, quem já entrou com o pedido ou quem nasceu até o dia 27 de março de 2025, esses ainda parecem estar seguros por hora. Né? Pode ser que amanhã já mude alguma coisa. Mas quem pensa então em iniciar o processo no futuro, ou quem ainda não nasceu, já pode estar fora dessas regras atuais, tá? Caso o decreto seja aprovado como está agora, até nesse exato momento. Portanto, este aqui é um momento de extrema atenção para você que ainda não reconheceu a sua cidadania, você que já tem a sua cidadania reconhecida e tem um filho, ou vai ter um filho, né? Se você é descendente de italianos e ainda não iniciou o seu processo de reconhecimento, agora basicamente é a hora de agir. Não dá para ficar esperando mais muito tempo, tá? Pode ser que daqui a pouco as portas aí se fechem novamente, que tem uma restrição um pouco maior. Lembrem-se, o projeto ainda não foi votado, essas aqui são só as emendas, pode aparecer uma emenda diferente daqui a pouco. O parlamento ainda vai discutir esse texto, então as emendas elas ainda podem ser alteradas, né? Enfim, eles podem retirar e colocar coisas, rejeitar. Só que assim, a tendência é que a regra da transmissão automática por sangue ela deixe de ser válida. Isso daqui é uma tendência que meio que já está confirmada, né, para os que nasceram após a data de corte. Então, parece que isso daqui vai ficar mesmo. Enquanto isso, é importante a gente acompanhar as notícias, como eu falei, verificar se tem algumas atualizações do texto, do projeto, acompanhar os nossos representantes, os políticos, os ítalo-brasileiros que estão lá nos representando, as redes sociais, para que eles consigam nos informar, né, todos os dias a respeito disso, né, conversar principalmente com um profissional especializado em direito na cidadania italiana, né, mais do que nunca, é claro, informação e rapidez são sempre fundamentais, praticamente em tudo, e nesse caso aqui também é meio que mortal, assim, para quem ainda não tem nada. Vocês sabem, eu indico a Alma Cidadania, fala com eles, diz que chegou através de mim, né, na Alma Cidadania, porque daí você tem uma série aí de benefícios, inclusive descontos. Isso aqui é uma parceria entre o Lenguamare e a Alma Cidadania. Já tenta logo, mesmo que você talvez não tenha pretensão de reconhecer agora, já fala com eles logo para ver, né, para ver a real situação. Às vezes as pessoas ficam ali imaginando, pensando, confabulando coisas da própria cabeça, sem ter uma certeza do verídico. Então entra em contato com eles. Agora, é claro, se você tem origem vêneta, não espera eu deixar de fazer o curso, né, de Vêneto, eu encerrar o projeto do curso de Vêneto, para depois você pensar se talvez seria importante eu aprender Vêneto. Daí não vai ter mais ninguém ensinando. Então vem e aprende a língua vêneta, não faz como tantas pessoas que ficaram esperando, né, para reconhecer a sua cidadania e hoje já começam a ter uma série de limitações, uma série de burocracia, então vem e já aprende logo aí língua vêneta comigo, a língua dos nossos imigrantes, importantíssima ainda a identidade dos vênetos e falada lá no Vêneto, todos os links estão aqui abaixo. Se ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar que o assunto é complicado, tá? Essas leis são confusas mesmo, principalmente agora que eles estão colocando, né, uma série de emendas, muda isso, coloca aquilo, tira, fica bem confuso. Então escreve aqui embaixo, eu, né, pretendo consultar, enfim, o time jurídico para vir e explicar melhor, então conforme as dúvidas de vocês aqui, tá? Então a situação está mudando rápido, só que uma coisa é certa, né? Quem já está dentro parece que permanece, quem está fora talvez não vá ter mais o direito. Então é importante a gente ficar ligado nisso. Claro, essas aqui são uma série de mudanças que estão ocorrendo, não só na Itália, em vários outros países da União Europeia parece que as coisas estão modificando rapidamente e é por isso que eu também falei aí nessa semana sobre Portugal. Essas coisas são complexas, é uma série de fatores que leva isso a mudar, tá? Não é só uma coisa. Então, se você quiser saber mais sobre a situação, por exemplo, de Portugal, para não ficar só na Itália, para ver como as coisas também estão mudando em vários outros locais, eu aconselho que você veja esse vídeo aqui.